Amados, nós vamos seguir hoje na segunda mensagem da série Alcançando Sonhos. E por que nós entendemos que precisamos às vezes de alguns movimentos que realmente reforce a nossa postura, reforce a nossa fé, reforce aquilo que nós queremos alcançar. Então nós preparamos realmente. Eu vou pegar um aqui, emprestado, vou ler esse sonho que está aqui. Não vou ler não, estou brincando. Mas nós preparamos esse folder para que você pudesse escrever aqui os sonhos que você quer ver Deus realizando. Ah, pastor, isso é misticismo, gospel? Não, isso é texto bíblico. Abacuque capítulo de número 2, ele nos ensina algo. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 2. Escreva a visão. Isso não é misticismo, gospel, isso é Bíblia. Escreva aquilo que você quer alcançar, escreva aquilo que você acredita que Deus possa fazer, escreva para que aquilo se torne um memorial. Vamos lá, Bíblia diz, Ele escreveu a palavra dEle no nosso coração, Ele colocou as verdades no nosso coração, para que nós não esqueçamos das verdades que Ele escreveu no nosso coração. Então, o Senhor escreveu algo, Ele comunica algo, o Senhor faz algo pela palavra dEle, e Ele deixou isso escrito. Então, eu quero usar o recurso da palavra do Senhor para estimular você a realmente escrever aquilo que você quer alcançar esse ano. Ah, será que Deus ele é obrigado a fazer aquilo que eu vou escrever? Não, Deus não é obrigado, Ele é soberano, mas a palavra do Senhor está a nos ensinar. E Ele diz, escreva a visão, gravo-a sobre tábuas. Graças a Deus, né, irmãos, que a gente não precisa gravar sobre tábuas, que a gente pode escrever num papel, né? Escreva sobre tábuas. Ele diz assim, para que a pessoa ou possa ler até aquele que passa correndo. Ou seja, nós precisamos colocar diante de nós aquilo que nós queremos alcançar. Nós precisamos muitas vezes escrever realmente aquilo que nós sonhamos alcançar, porque a palavra do Senhor diz que Ele pode fazer. Amém? Então, nós pedimos para você e preparamos esse ambiente, esse folderzinho, né? Para que você possa escrever e trazer aqui e lançar aqui. Nós queremos orar toda semana, queremos clamar para que o que você está a apresentar diante de Deus, o Senhor possa com a graça dEle se manifestar. Amém? Então é um convite a você entrar conosco nesse movimento de fé, nesse movimento de crer que Deus faz infinitamente mais. Eu já quero lhe convidar, abra comigo um texto de Efésios, capítulo 3, que é o texto base do que eu tenho ministrado desde a semana passada. Nós vamos falar sobre outra figura das Escrituras, sobre outro homem de Deus, como ele realmente viveu aquilo que o Senhor revelou e trouxe para a vida dele. Mas nós queremos dar ênfase a partir daqui. Nós estamos falando sobre a série Alcançando Sonhos. E hoje o tema da mensagem é transformando sonhos em conquistas. Transformando sonhos em conquistas. Mais do que nós queremos alcançar alguma coisa, mais do que nós sonharmos com algo, nós realmente alcançarmos, conquistarmos aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós estamos consagrando ao Senhor. A palavra do Senhor nos ensina e fala em Provérbios para nós consagrarmos ao Senhor os nossos planos, consagrarmos ao Senhor os nossos projetos, porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor deseja nos fazer prosperar. Olha o que o texto diz, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor deixou escrito para nós uma verdade, que Ele pode fazer infinitamente mais. E Ele diz isso, de tudo que pedimos ou pensamos, eu acrescentaria, escrevemos. De tudo que você possa pensar, de tudo que você possa pedir, e de tudo que você vai escrever e colocar nesse pequeno folder, como um memorial de fé, a Bíblia está a nos estimular a crer, está a nos comunicar que Ele ainda assim pode fazer infinitamente mais. Você está comigo aqui? Nessa manhã, querido, nós vamos, com base no tema da mensagem, transformando sonhos em conquistas, nós vamos falar de Salomão. Então eu quero convidá-lo a abrir comigo em 1 Reis, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 15. Diz assim:
Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Olhe o que o Senhor diz a Salomão: peça o que você quer que eu lhe dê. Aí o texto continua dizendo: Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, o pai de Salomão, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse ao seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este tão grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. E lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você, nunca houve ninguém igual a você, e não haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Glória a Deus. Até aqui, Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, nós abrimos os nossos corações, pedimos que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, traga revelação da Tua palavra, para que possamos andar em verdade e em fé. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, a ênfase do que nós queremos trazer ao seu coração é, de alguma maneira, definir claramente o propósito da nossa existência. O porquê nós devemos sonhar. O porquê nós devemos fazer projetos, o porquê nós devemos nos preocupar com ter uma visão, uma missão de vida, um alvo, um planejamento, um projeto. Sabe, a ênfase é nós olharmos para as nossas vidas e percebemos que Deus, Ele tem para cada um de nós individualmente um propósito, uma missão. Ele tem individualmente um planejamento. E nós vamos encontrar nas Escrituras, e eu quero sempre enfatizar isso hoje nessa manhã. Ele escreveu. Jeremias capítulo 29, 11, ele diz: bem sei os planos que tenho a vosso respeito. Nós precisamos perceber que Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida, amém? O texto das Escrituras, ele escreveu isso, ele deixou estabelecido. Ou seja, todos nós nascemos para cumprir um propósito. Você não está na terra como um erro de cálculo do seu pai e da sua mãe, uma anomalia, uma situação adversa, ou porque também teu pai e tua mãe sonhou com você. Ainda que teu pai e tua mãe tenham sonhado com você, você tem que lembrar que Deus sonhou com você antes do seu pai e da sua mãe. No Salmo 139, a palavra do Senhor fala sobre isso. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus sonhou com você. Jeremias 29, 11 diz que Ele tem planos para você. Todos nós nascemos com um propósito, independente da família que nós nascemos. Se ela foi boa, se ela não foi tão boa. O que nós precisamos perceber é que se foi boa, glória a Deus. Está mais fácil algumas questões emocionais. Se não foi tão boa, glória a Deus, porque Deus deixou promessas para que se torne uma vida boa e uma vida abençoada, amém? Sabe, nós precisamos olhar para as Escrituras. Efésios capítulo 1, no versículo 11, olha o que a palavra do Senhor nos mostra. Olha o que Ele escreveu: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele diz isso, que o Senhor preparou algo para nós, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, segundo o seu conselho. Ou seja, essa definição de propósito, amados,
é fruto de uma consciência da nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, tudo se fez novo, amém? Você tem uma aliança com Jesus. Jesus já te libertou, já te salvou. Jesus já te resgatou, não é mesmo? Sabe, nós precisamos entender que com base nisso, quando nós entendemos nossa identidade, quando nós entendemos que nós fomos resgatados, nós não vamos viver ou levar as nossas vidas como se nós estivéssemos aqui por acaso. Não. Olha o texto de Gênesis 12, 1 e 2. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Ou seja, nós precisamos perceber por que cá estamos. Napoleão Hill diz assim: quem não sabe o que quer, corre o risco de não entender o que encontra. Sabe, por nós às vezes não percebemos o que nós queremos, quando nós encontramos algo excelente, a gente simplesmente não valoriza aquilo. A gente simplesmente não protege aquilo. E não só isso. Olha, com outro autor também nos ensina, um autor até desconhecido, ele diz assim: o homem que não sabe o que quer não merece o que tem. O homem que não sabe o que quer não merece o que tem. E nós precisamos perceber que nós precisamos dar sentido às nossas vidas. Nós precisamos perceber que nós temos um propósito. Nós precisamos perceber que Deus tem algo para nós. Que Deus tem algo para a tua casa. Deus tem algo para a tua vida como homem, para a tua vida como mulher. Deus tem algo para os teus filhos. Deus tem algo para o teu futuro. Sabe, é muito importante nós entendermos isso. Sabe, Deus aparece em sonho a Salomão. E o Senhor diz para ele assim: peça o que você quer que eu lhe dê. O Senhor deixou escrito isso. O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Quais sonhos você quer alcançar? Quais propósitos você pode pôr diante do Senhor para que Ele te abençoe? O Senhor, quando aparece a Salomão e faz a seguinte pergunta: peça o que quer que eu lhe dê. Peça. E nessa manhã o Senhor está ali dizer: peça. Peça a Ele. Peça a Ele. Peça o que você quer, porque o Senhor pode fazer. Ele faz infinitamente mais. Sabe, se o Senhor aparecesse para você hoje, se de repente o anjo do Senhor se assentasse nesse exato momento aqui, você está aí na sua cadeira, o anjo do Senhor assentasse do seu lado, ou aparecesse do seu lado, batesse no seu ombro assim: ei filho, o que você quer? O que você pediria ao Senhor? Mas a grande verdade é que o anjo do Senhor não precisa aparecer nessa reunião, ou aí sentado na sua cadeira, ou do lado de você. Sabe por que ele não precisa? Porque ele já deixou escrito que ele quer saber o que você quer. Então você não precisa da manifestação do anjo do Senhor nesse exato momento. Você precisa saber que ele disse, ele deixou escrito, que você pode lhe pedir, que você pode clamar. Sabe, o Evangelho de Mateus nos ensina: pedi, pedi, buscai, buscai, batei, batei. Nós precisamos entender essa dinâmica do reino, queridos. Deve haver uma sinergia entre eu e o reino de Deus. Deve haver um entrosamento, deve haver da nossa parte como filhos de Deus, cristãos, conhecedores da palavra do Senhor, uma interação entre eu e o reino de Deus, entre terra e céu. Sabe, eu e você estamos na verdade eu e você nós estamos a um passo da manifestação do céu na terra. E quem determina a manifestação do céu da terra é a minha fé. É a tua fé. O texto de Hebreus capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé e o modo como Deus os usou. Mas o texto de Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que Deus é galardoador daqueles que buscam a Ele por fé. Então nós estamos a um passo de alcançarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Com base em quê? Ou usando o quê? O recurso da fé. Usando o recurso de crer naquele que tem o melhor para as nossas vidas. O que você sonha para a sua família, para a sua vida? Você já pensou sobre isso? Sabe, quando eu fui escrever no meu card, né?
eu parei um momento e tinha algumas coisas que eu e a Leslie a gente tem sonhado juntos. E eu coloquei no meu card as coisas que a gente tem sonhado juntos. Mas especificamente eu parei assim e falei, uau, que responsabilidade. Que responsabilidade. Perceber e discernir o que Deus quer que eu queira. Você já parou para pensar nisso? Perceber o que Deus quer que eu queira. Não é só sobre o que eu quero, mas é perceber o que Ele pode plantar no meu coração, que agrada o coração dEle e que será tremendo. Às vezes nós vivemos as nossas vidas, fazemos as coisas e os nossos planejamentos, muitas vezes com base no que nós queremos, sem perceber que o próprio Deus tem uma vontade para revelar ao nosso coração, que Ele quer para nós. E que talvez o que deve nos assustar, é passar uma vida sem saber o que Ele quer, e correr atrás daquilo que Ele não quer. Isso me preocupa. Eu não sei se isso pode te preocupar. O que Deus quer para você que você sabe? E olha que Ele abre espaço para nós colocarmos para Ele aquilo que nós queremos também. Ele não impede a gente de sonhar. Ele não impede a gente de acreditar, em buscar, em prosperar, em ter uma família abençoada e tantas coisas que são normais, naturais da vida de cada um de nós. Ele não nos impede de apresentar isso diante dele. Porque ele não colocou um condicional para Salomão quando pergunta a ele assim, pede o que me queres. Não, mas segundo a minha vontade. Não, ele não colocou esse condicional. Ele deixou Salomão pedir o que estava no coração dele. Mas e quando nós damos um upgrade na nossa visão do que Deus tem? E nós começamos a perguntar para Deus, o que é que o Senhor quer que eu queira? Nós vamos começar a entrar no lugar de excelência. Não é simplesmente fazer a minha vontade por fazer a minha vontade, mas perceber que nós servimos a um Deus tão tremendo, que Ele permite que nós sonhemos e desejemos coisas para as nossas vidas, mas Ele quer nos levar também a perceber que Ele tem algo para revelar a nós que nós precisamos buscar. Porque haverá intensidade na nossa entrega. Então, queridos, com base nisso, alinhe-se aos sonhos de Deus. Alinhe-se aos sonhos de Deus. Deus quer realizar grandes sonhos, amém? Deus quer realizar grandes coisas, amém? Deus quer se mover e Deus quer se manifestar sobre a minha casa, a minha vida, mas sobre a tua vida também, em nome de Jesus, amém? Você pode profetizar isso sobre a vida do irmão que está do seu lado? Não para sua esposa, depois você profetiza isso para ela. Vira para outro irmão e profetiza para ele. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Chacoalha ele aí, irmão. Aí, que coisa linda, a igreja profetizando. Profetiza para o outro, fala, Deus quer fazer. Aleluia. Isso é bom demais. Sabe, nós percebemos que o que Salomão pediu a Deus estava relacionado ao reino de Deus e à casa de Deus. Isso para mim é muito chave. A grande verdade aqui, Salomão entendeu um negócio, que eu comecei a dar um spoiler para você aqui, antecipei. Salomão entendeu uma coisa que nós precisamos entender. Como eu disse, Deus abre espaço para nós pedirmos aquilo que nós sonhamos para nós. Mas Salomão, ele discerniu uma coisa que é, eu vou pedir algo para Deus, que Ele espera que eu peça, que faz parte da vontade de Deus. Porque eu sei que se eu pedir, voltando, né, nos passinhos aqui, tipo uma dancinha, né? Eu vou pedir para Deus o que eu acho que Ele quer que eu peça, porque eu sei que aquilo que eu deveria pedir, que é vontade minha, Deus vai me entregar. Você entendeu aqui? Vamos para os passinhos de novo. Ele discerniu que ele poderia pedir algo para Deus, que era da vontade de Deus, que Deus queria que ele pedisse. Porque ele aprendeu que se ele pedisse aquilo que Deus queria que ele pedisse, Deus faria aquilo que ele não pediu. Olha o que o texto diz. Isso é tremendo, irmãos. 9:10.
Dá-me, pois, ao teu servo um coração compreensível, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Ele não pediu para si, mas pediu para aplicar para o reino. E o que a palavra do Senhor diz? Olha no verso de número 11. Já que me pediu isso, não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos. Irmão, quantas vezes a gente... Não vou nem tocar nesse ponto. Vamos deixar quieto. Mas pediu entendimento para discernir o que é justo. A palavra do Senhor diz: eu vou te dar todas as outras coisas. Olha que tremendo, gente. Quando a gente permite que o Espírito de Deus nos conduza a essa noção, essa perspectiva de nós buscarmos ao Senhor, discernir o coração do nosso Pai e buscarmos a Ele e alcançar o que está no coração do Pai, querido, as demais coisas nos serão acrescentadas. Sabe, Salomão entendeu essa mensagem lá na antiga aliança. A palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 7, vai tratar de pedidos, de preocupações com a vida, de clamor ao Senhor. Ele diz assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade? Salomão lá atrás entendeu essa verdade. Ele entendeu: eu estou numa posição, esta posição é muito importante, eu preciso de sabedoria para lidar com esta posição que eu tenho. Então ele pede sabedoria para lidar com a posição que ele possuía. Nessa manhã eu quero dizer para você, qual é a posição que você ocupa? Você precisa de sabedoria. E quais os recursos que você precisa? O Senhor irá lhe dar. Porque quando Salomão pede sabedoria, ele também precisava de recursos. Ele também precisava de condições. Ele também precisava de meios para poder gerir, administrar, governar bem. Ele também precisava ter uma nação, próspera. Ele também precisava ter estrutura. Ele precisava ter toda uma dinâmica para que aquela nação fosse bem cuidada, direcionada. Ele precisava do que era natural. Mas a grande máxima verdade é que ele precisava saber como viver nesse natural. Isso é tremendo, queridos. Sabe, deixa eu contar aqui para você um testemunho meu pessoal. Eu quero acrescentar algo que talvez vai fazer você perceber a diferença entre uma coisa e outra. Queridos, existe diferença entre propósito e projeto. Há uma diferença entre propósito e projeto. Propósito está diretamente conectado com aquilo que Deus tem para a minha vida. Propósito, isso tem a ver com a minha vida, com a minha existência, com o meu futuro, com aquilo que eu quero conhecer do coração de Deus para viver na terra. Amém? Todos estão na mesma página? Isso é propósito. Projeto é aquilo que eu idealizo. Projeto é aquilo que eu desenho. Projeto é aquilo que eu almejo. Projeto é aquilo que eu desejo. Projeto é aquilo que naturalmente o Senhor abre espaço para que eu alcance. Amém? Lembrando, Deus não pôs um condicionante na palavra que disse a Salomão: pede o que me queres. Mas ele não colocou nem um mais, nem um se. Ele falou: pede. Eu não lembro o ano, mas talvez a minha esposa vai me ajudar a lembrar. Mas eu penso que foi talvez lá pelo ano 2000 ou 2001. Em 2003 nós mudamos para a cidade de Irati, no interior do Paraná, junto com o pastor Luciano, para começar a primeira alcance. Em 2003. Na altura, como ainda somos jovens, nós éramos jovens, como ainda somos jovens. Na altura nós fomos pastorear adolescentes. Adolescentes não, jovens. Vamos começar os grupo de jovens numa igreja que efetivamente não existia. Então nós começamos o grupo de jovens na nossa casa, com alguns jovens. Mas antes de chegar aqui em Irati para começar a primeira alcance, nós
vínhamos de uma trajetória de vida. A Lésia, ela trabalhava para o governo, nós morávamos em Guarapuava, ela para o estado, ela trabalhava para o estado, né, para o estado. Eu trabalhava numa grande cooperativa ali em Guarapuava, né, e tudo estava indo bem. Nós tínhamos mesmo um bom salário, nós tínhamos bom recurso, e nós éramos só nós dois, ainda não tínhamos filhos, né? A fase mais difícil da nossa vida já estava a passar, a acabar, né? Nós tínhamos passado momentos muito difíceis na vida financeira no começo do nosso casamento, né? E graças a Deus o Senhor nos sustentou, nos ajudou, e nós começamos então a entrar num lugar mesmo de prosperidade financeira. Jovens, casamos muito novos, mas eu havia parado com os meus estudos e voltei então a estudar depois que eu comecei a namorar com a Les, graças à minha sogra que está ali, que falou: você só namora com ela se você estudar de novo. Eu falei: o que é uma coisinha tão leve como essa, se o que eu vou ganhar é muito melhor, né? O prêmio da soberana vocação do estudo, né? Ganhar a minha esposa para o resto da vida, aleluia. Então eu voltei a estudar. Eu falei: a Leslie é muito melhor do que eu estudo, aquele negócio chato. Não é chato não, estudar é bom, irmãos. É uma bênção, é top demais. Escutou, Emanuel? Aleluia. Ajudar os pais, né? Se eu falar um negócio, os adolescentes, pré-adolescentes têm que estudar, é bom, vai dar um futuro, vai ser bom para você, aleluia, glória a Deus. Perdão, Jesus, estava quase estragando a mensagem, mas vamos lá. Eu voltei a estudar, e queridos, eu falo isso com muita alegria, com muita gratidão no meu coração. Na altura eu não tinha nem um pardal para dar água para beber, nem uma bicicleta para andar, né? E a Leslie endoideceu e casou comigo. Eu não sei se ela tinha visão, eu espero que tinha, não sei, mas naquele momento a visão não era boa, né? Minha sogra está aqui e sabe disso. A minha sogra passava para me pegar no meu trabalho, assim que eu saía, para me levar para estudar. Eu acho que é porque ela queria ver se eu ia mesmo estudar. Ela ia me supervisionar para ver se eu chegava lá. E ela me deixava, e eu fui estudar. Então eu terminei meus estudos, né? Fiz lá o supletivo, terminei meus estudos, finalizei ele e fui para o vestibular. E prestei 2 vestibulares, para Direito e Contabilidade. E passei nos 2 vestibulares. E eu fiquei para escolher. Desisti da contabilidade, das ciências contábeis, e fui para o direito. E comecei a cursar o curso de direito. Então eu estava no 2º ano do curso de direito, eu acho que já era ano de 2001. 2002? Quando Deus deu a palavra lá que eu... O Senhor tinha dado uma palavra para nós que chegaria o tempo de nós sairmos de Guarapuava para ir para um outro lugar. Na virada de 2000 para 2001, o Senhor havia falado isso. 2001 para 2002, o Senhor falou: esse é o ano que você vai saber para onde você vai, por causa do chamado ministerial. Mas quando eu fui construindo a minha história, o meu projeto de vida, eu e a Leslie, o que nós projetamos foi: eu vou terminar o curso de Direito, eu vou a Curitiba, eu vou fazer escola de magistratura e eu quero me tornar um juiz. E depois eu quero seguir adiante. Eu quero ter lá um bom trabalho. Quero ter um bom salário. Eu quero ter uma vida boa. Vou abrir meu coração para você, irmão. Quero ter muito dinheiro, né? Queria ter poder. Queria mandar todos os bandidos para cadeia. Queria tudo aquela concupiscência carnal do coração, né? Abrindo o coração aqui. Mas era um projeto de vida. Eu queria ter uma vida próspera. Eu queria dar algo para minha família. Projeto pessoal. Então, o Senhor disse em 2000 para 2002, esse é o ano que você vai saber para onde você vai. Não dá para... Não estou com ponto aqui, o ponto não tá funcionando. Mas, enfim, nós estamos num domingo pela manhã. E eu lembro claramente da mensagem. O pastor começa a ministrar a palavra do Senhor. Começa a trazer uma palavra à igreja. Aquilo começou a abençoar demais meu coração. Mas em determinado momento, ele começa a falar de algo específico. E eu, lógico, eu entendi que era profético. Ele começa a falar sobre alguém. Que Deus tem um chamado ministerial. Mas que o coração estava se distanciando daquilo porque escolheu um projeto pessoal. A palavra que ele usou foi: Deus vai te abençoar no projeto pessoal porque você é filho.
mas você não vai ter a plenitude daquilo que eu te chamei para viver. Aqui você vai ter bênção, no outro você vai ter bênção e plenitude. Eu te chamei para viver um lugar que tem a ver com sua vida, seu destino, com aquilo que você nasceu para ser. Se você viver e aceitar aquilo que você nasceu para ser, você vai ter plenitude. E ele está falando aquilo, e o Espírito Santo fala ao meu coração: é sobre você. Isso é com você. Você fez projetos no seu coração. Você idealizou um futuro. Você idealizou algo para o seu coração. Eu vou te abençoar, filho. Você vai ser uma bênção, porque tu és meu filho. Mas você não vai ter a plenitude daquilo que eu realmente te criei para ser. E naquele momento eu estava do lado da Lésia sentado. Eu falei: amor, Deus falou comigo. Eu disse para ela: o projeto acabou. Eu vou viver o propósito. Mas irmãos, não é fácil abrir mão de projetos para viver o propósito. Não é fácil abrir mão do que Deus quer para viver a vontade. Não é fácil abrir mão daquilo que você quer para viver a vontade de Deus. Mas é tremendo quando nós fazemos isso, porque depois Ele responde a sua postura, aquilo que você entrega. Sabe, nós precisamos discernir a diferença entre propósito e projeto. Deus não quer impedir que você tenha projetos. Deus não quer impedir que você alcance alguns sonhos pessoais. Não, Deus não é esse pai, como os nossos pais muitas vezes foram, e talvez você até como pai seja aí com seu filho, nos projetos pessoais da vida dele, de querer tolir ou coisa do gênero, porque você não está entendendo, né, o que está no coração dele. Mas Deus não é esse pai que vai nos desaprovar se a gente sonhar com algum projeto pessoal. Ele quer nos abençoar. Mas no meio de tudo isso a gente precisa perceber que nós devemos encontrar aquilo que Ele realmente tem para nós como destino de vida, como propósito de vida, como destino profético. Sabe, e Salomão entendeu isso. Tiago capítulo 4:3 diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Isso tem a ver com projetos. Às vezes há projetos nas nossas vidas tão ambiciosos ou egoístas, que eles estão totalmente relacionados a nós. É que nem, por exemplo, eu quero prosperar financeiramente. Ok, isso é uma bênção, Deus quer te prosperar. Aí eu quero um novo trabalho, eu quero um carro para me locomover, eu quero alguma coisa, eu quero condições. Glória a Deus por isso, eu quero. Mas é só para você ou é para servir ao reino? Porque o que Deus nos dá tem um fim também de tocar o reino. O que Deus nos dá também tem um propósito de tocar o reino, porque o reino de Deus avança, e avança com o nosso serviço, o nosso voluntariado, com as finanças que o Senhor nos entrega, com o envolver-se com a obra do Senhor. O reino de Deus avança. As pessoas são alcançadas porque aqueles que já foram alcançados se permitem ser usados para alcançar os outros que ainda não foram. Então nós precisamos perceber isso. Olha o que a palavra do Senhor diz, Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você pode fazer planos, mas você precisa estar quebrantado para ouvir qual é a resposta do Senhor. Se aquele plano, aquele projeto se alinha à vontade de Deus. Sabe quantas vezes, queridos, nós pedimos, né, a Deus para fazer somente aquilo que tem a ver com as nossas necessidades, sem que o reino dele seja contemplado. Muitas vezes nós fazemos projetos para depois percebermos se esses projetos estão incluídos dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Por isso, para alinhar à vontade de Deus, nós precisamos entender essa dinâmica para que nós possamos profetizar a realização dos nossos sonhos. Porque uma vez que nós nos alinhemos à vontade de Deus, obviamente, o Senhor vai fazer grandes coisas. E nós vamos ver o favor dele se estabelecendo. Porque Ele deixou escrito que Ele nos conduziria por todo o caminho. Amém? Você está comigo aqui? Olha só, a respeito de profetizar o que nós sonhamos. A palavra do Senhor disse em 1 Reis 3:12, Ele diz: eis que farei como você pediu. O que você tem pedido nesses dias ao Senhor? Então nós estabelecemos dois pilares na primeira parte. O pilar de pedirmos a Deus aquilo que nós sonhamos, e Ele quer.
E o pilar de discernir aquilo que Deus também quer que nós desejemos. Aqui especificamente eu quero trazer para o seu coração o primeiro ponto. O que você sonha? Profetize a respeito disso. Declare a respeito disso. Clame por isso. Invoque o nome do Senhor. Invoque o favor do Senhor. Clame pela graça manifesta de Deus. Clame pelo favor do Senhor. Querido, não há nada difícil nessa vida que não seja passageiro. Não há nenhuma luta permanente, não há nenhuma batalha permanente. A única coisa que permanecerá, diz as Escrituras, está escrita a cada um de nós, é a palavra de Deus. Essa permanecerá. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Você está comigo aqui? Ou seja, sempre fale dos seus sonhos. Sempre converse sobre os seus sonhos. Sempre fale sobre aquilo que você deseja. Escreva num papel, faça um desenho. Deixe à vista dos seus olhos. Como eu falei, vocês que pegaram já o papel aqui, vocês pegaram dois. Um cardzinho menor, que é o marca-página, e esse maior. Olha, eu quero dizer para você, Abacuque 2 lá, né? Coloca lá no espelho do seu banheiro os sonhos que você colocou aqui, ó, cola lá. Olha para ele todo dia e fala: eu vou alcançar. Mas pastor, vai ter dia que eu não estou com a mínima vontade de crer nisso. Não tem problema, eles estarão ali diante dos seus olhos. Aquilo vai animar seu coração. Coloque diante dos seus olhos aquilo que você deve e quer alcançar. Lembra-se das varas de Jacó. Ele estava ali a pastorear, a cuidar do rebanho do seu sogro. E ele prospera como? Pegando varas e colocando diante do bebedouro o quê? Das ovelhas. Para que elas pudessem procriar segundo aquilo que ele queria. Ou seja, as ovelhas, elas queriam de acordo como Jacó queria? Não, elas nem entendiam aquilo. Mas Jacó tinha uma visão. Jacó cria no poder sobrenatural de Deus, para fazer com que aquelas varas se tornassem uma visão clara para aquelas ovelhas. E a palavra do Senhor, que ali diante do bebedouro, olhando para aquelas varas, elas procriavam segundo aquilo que ele profetizou, segundo aquilo que ele creu, segundo aquilo que ele almejava alcançar. Sabe, amados, eu creio que esse é um tempo de nós realmente despertarmos. Eu creio que esse é um tempo de nós sermos intencionais no que diz respeito a buscar a vontade de Deus e buscar a manifestação do favor de Deus. Sabe, se Deus está nesses sonhos, nesses projetos, né, para manifestar e agir a seu favor, então você deve profetizar a realização deles. Romanos 4, 21, tem um escrito que diz assim: porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Estava plenamente convicto de que Deus poderia fazer. Está falando de Abraão. Ela era estéril. A palavra do Senhor diz que Abraão tomou, possuiu, apropriou-se da promessa de Deus, de que Sara teria um filho. E o texto diz que ele estava totalmente convicto disso. Sabe, quando nós sonhamos os sonhos de Deus também, Ele concede além dos nossos próprios sonhos. Efésios 3:20, como lemos, né? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. 1 Reis 3, capítulo 3, do versículo 13 e 14, diz assim: também lhe dou o que você não pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei seus dias. O Senhor escreveu a respeito disso, escreveu para Salomão e deixou escrito para nós. O Senhor disse para ele: olha, eu quero fazer você prosperar. Eu quero fazer você alcançar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe, queridos, quando nós investimos a nossa vida nos projetos de Deus e nos dispomos a cumprir também a sua vontade, Ele irá se responsabilizar pelas nossas coisas, assim como foi com Salomão. Ele vai agir. Sabe, muitas vezes eu ouço pessoas contando os sonhos, contando os seus projetos de vida, mas muitas vezes se percebe que é só eu. É uma centralização do eu. E nós precisamos perceber que
não tem a ver só com a gente, ainda que Deus queira nos abençoar. Agora nós precisamos perceber algo muito importante. Que mesmo quando surgem obstáculos, às vezes vai ser necessário mudar de direção para alcançar o que Deus tem. Às vezes vai ser necessário mudar, e mudar de direção às vezes é mudar de posição, mudar de pensamento, mudar de ideias. É permitir que o Senhor traga uma nova perspectiva. E muitas vezes mudar de direção tem a ver com investir naquilo que agrada ao coração de Deus. Ou seja, invista nos seus sonhos. Invista nos seus sonhos. Ele diz isso. Voltou para Jerusalém. Pôs diante da arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos. Apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete aos seus oficiais. Sabe como perceber quando alguém tem um propósito? Sabe como que você consegue perceber alguém que está andando num propósito? Ele investe naquilo que ele crê. Ele investe naquilo que ele crê. E quando eu falo investir, às vezes a nossa mente vai para o aspecto financeiro. Não, é investir tempo. Se você investir tempo naquilo que você quer alcançar, é investimento. Você investe em oração. Se o teu propósito, se você tem um propósito, você ora por aquilo. Você faz um investimento de tempo, você se prepara para aquilo. Você faz um investimento de oração, você coloca e ora diante do Senhor. Você faz um investimento sacrificial, você vai até para o jejum. E às vezes, sim, você vai até para o financeiro, para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Sim, você investe, porque ninguém vai investir uma coisa que não quer alcançar. Se há alguma coisa no seu coração que não vale o seu investimento de vida em todos os aspectos, você não vai se esforçar. Mas se você entende o propósito, o destino final, o prêmio, né, a vitória, a conquista, você vai investir tempo. Amém? Você está comigo aqui? Sabe, queridos, nós precisamos perceber isso. Olha o que o texto do Evangelho de Mateus 13:46 nos ensina. E tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e foi e comprou. O homem tinha grandes coisas, ele tinha o texto poderia nos dar aqui algumas ideias, ele tinha uma boa vida, mas ele encontrou algo melhor. E a palavra do Senhor nos ensina que quando nós encontramos algo melhor, nós precisamos investir nisso. Se você encontra algo melhor no reino de Deus, se você encontrou algo melhor, você vai ter que investir. Investir nos seus sonhos. Você vai ter que gastar tempo orando por eles. Você vai ter que gastar o seu próprio tempo pensando sobre isso. Você vai ter que se entregar, porque senão você não vai alcançar isso. E nós olhamos para as Escrituras e vemos que Salomão fez isso. O texto diz que ele volta a Jerusalém. E deixa eu trazer uma aplicação prática aqui. Amados, vamos pensar no aspecto da vida cristã. Jerusalém é uma figura espiritual. Não, é uma figura de território, um lugar espiritual. A nossa Jerusalém nos dias atuais não é a Jerusalém que está lá em Israel. Como cristãos, a nossa Jerusalém é a igreja da qual nós pertencemos. A igreja que nós pertencemos, ou a igreja que nós congregamos, a igreja da qual nós somos pastoreados é a nossa Jerusalém. Salomão volta para a sua Jerusalém pessoal. Porque a Jerusalém pessoal, a minha Jerusalém pessoal, a tua Jerusalém pessoal, é um lugar onde a bênção de Deus vai se manifestar. É um lugar onde o favor de Deus vai se revelar. Porque uma casa espiritual tem o poder de liberar da graça de Deus sobre a sua vida. Isso Deus estabeleceu. Não é nenhum pastor, nenhum homem. Olha o que Hebreus capítulo 10, 25 nos ensina. Ele escreveu isso. Olha o que diz. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos demonstrações ainda mais agora que vem os dias maus. Ainda mais agora que os dias maus se aproximam. Ou seja, para que eu possa investir nos meus sonhos, eu preciso também
de casa espiritual. Eu preciso de um lugar onde a palavra seja pregada, onde a minha fé seja ativada. Eu preciso estar conectado como corpo de Cristo. Pertencer a uma igreja local, pertencer a uma casa espiritual, manifesta um entendimento de fé, de que eu estou conectado no corpo, eu estou aliançado no corpo, eu estou aliançado com uma casa que me abençoa. E por isso eu vou investir tempo em adoração a Deus naquele lugar. Isso vai desdobrando. O modo como Salomão lidou com o sonho foi: eu vou para a minha casa espiritual, eu vou para um lugar que é espiritual, porque é por ali que as coisas poderão acontecer. E o texto nos ensina isso. Ou seja, ele diz que ele estava perante a arca do Senhor. E a palavra do Senhor fala que perante a arca do Senhor, ele representa o nosso momento de adoração. Vir para a casa do Senhor adorar é se manter num lugar de fé, crendo que o Senhor, Ele está me vendo e Ele vai manifestar o favor dEle. Ou seja, é estar permanentemente em intimidade com Deus através da adoração. Porque a adoração é um estilo de vida. A adoração revela que eu confio no Deus Todo-Poderoso. Porque adorar a Deus é dar o crédito àquele que merece todo o crédito. E quando eu o adoro, eu reconheço que Ele é digno. E quando nós reconhecemos que Ele é digno, irmãos, quando Ele vê em nós um coração de honra, quando Ele vê em nós um coração de distinção, quando nós o tratamos com a devida honra, Ele vai nos tratar também com o seu favor e com a sua graça. Mas não só isso. Ele volta para Jerusalém, está diante da arca, a palavra do Senhor fala que Ele sacrifica. Olha o que o texto diz, que Ele faz holocaustos. Sacrifício de holocausto simboliza a nossa consagração a Deus. Não existe consagração a Deus, amados. Deixa eu dizer isso para você, fora da vida cristã. Ei, deixa eu dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que nós como cristãos, com ferro se afia. A casa de Deus é o melhor lugar para que nós nos tornemos cada vez mais crentes. Porque na nossa diferença nós somos edificados. Nas nossas diferenças nós amadurecemos. Nas nossas diferenças nós crescemos. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Abrindo aqui uma aplicação prática. O pertencimento de uma casa espiritual é estar conectado com os irmãos. Você não pode dizer que você pertence a uma casa espiritual se você não estiver conectado com os outros. O corpo de Deus é conexão com outros. O corpo de Deus é conexão com os membros. O corpo de Deus é aliança pelo sangue. E o que Salomão está nos ensinar a respeito de como ele lidou com o sonho que Deus deu, ele constrói um memorial, ele estabelece um modo, uma maneira de investir naquilo que Deus disse a ele. Ele volta para Jerusalém, ele tem intimidade com Deus, ele faz sacrifícios diante de Deus. Congregar é princípio bíblico. E isso fortalece não só os nossos vínculos espirituais. Estar aliançado com uma casa espiritual fortalece a nossa intimidade com Deus. Estar aliançado com uma casa espiritual e sacrificar dentro daquela casa espiritual e semear naquela casa espiritual revela algo para o céu. Não é para os irmãos nem para o pastor, é para o Senhor Deus. Olha que Davi nos ensina em 2 Samuel capítulo 24 e 24. Eu estou a falar aqui sobre invista nos seus sonhos. Estou trazendo fundamentos sobre investir nos seus sonhos. Em oração, em tempo, em finanças, em planejamento, em se preparar para aquilo que Deus deu. A palavra do Senhor nos ensina que Davi vai comprar uma terra. E ele chega, e ele era rei. Ele era rei. Ele podia chegar e falar: ei, dá essa terra para mim, porque eu vou usar essa terra para sacrificar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele podia fazer isso, e era comum. Era comum. Mas ele chega diante de uma eira de Araúna. E a palavra do Senhor fala que ali tinha um proprietário. E ele fala assim: olha, eu quero comprar essa terra. Não, Davi, como assim? Você vai sacrificar ao Senhor, eu vou te dar essa terra. Não, você não precisa pagar preço nenhum não. Olha o que Davi diz: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Sabe, nós somos parte de uma cultura que a gente não quer dar a Deus aquilo que Ele merece receber. Mas nós queremos ter de Deus tudo aquilo que a gente acha que deve ter.
Nós somos parte de uma cultura avarenta, parte de uma cultura que retém, que não semeia, que não planta e quer colher. Nós somos parte de uma cultura e cada vez mais, porque, queridos, o espírito dessa era diz que os homens se tornarão desafeiçoados, amantes de si mesmos. E essa desafeição e amantes de si mesmo é a morte da generosidade. É a morte da prosperidade. E nós precisamos perceber que o Senhor espera que nós investamos naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Você está comigo aqui? Eu quero já ir para o final da mensagem. Sabe, outra coisa que nós percebemos aqui é que Ele não só volta e faz sacrifícios, mas Ele volta e Ele oferece um banquete aos irmãos. Isso fala de serviço na casa de Deus. Isso fala de servir uns aos outros. Sabe, nós precisamos aprender isso. Que investir o nosso tempo naquilo que nós sonhamos não toca só a minha vida. Alcançar aquilo que eu sonho não toca só a minha vida. Alcançar aquilo que eu sonho toca a casa de Deus. Me santifica e toca a vida dos outros. Servir na casa de Deus é parte do processo de alcançar aquilo que eu quero alcançar. Porque, irmãos, lembra do fundamento, os 2 fundamentos que eu disse? A diferença de propósito e projeto. Eu posso fazer projetos e Deus vai me abençoar. Mas eu posso buscar aquele propósito que Deus tem para a minha vida, porque aquilo está ligado com o meu destino. Agora, tudo aquilo que eu devo alcançar ou quero alcançar, nós precisamos entender que precisa transbordar. Precisa alcançar a outros, precisa tocar o reino de Deus, porque isso revela um coração generoso, e Deus nunca vai parar. E nós aprendemos aqui nessa manhã, que quando o Senhor fala, peça-me o que quiser, Salomão lhe pediu algo, que lhe daria condições de poder ter a outra parte, para governar e gerenciar, administrar todo aquele reino. Sabe, nós precisamos entender isso. Deus quer que nós alcancemos sonhos, amém? Amém? Deus quer que você alcance os seus sonhos. Deus quer que você alcance os seus projetos pessoais. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer te abençoar. Deus quer te abençoar. Ou não quer te abençoar? Quantos creem que Deus quer te abençoar? Ele quer, irmão. Sabe, os sonhos que nós carregamos nos nossos corações, eles são como uma bússola, sempre indicando um caminho para seguirmos, e as metas que queremos alcançar. E a grande verdade é que são os sonhos que nós temos nos nossos corações, os projetos dos nossos corações, são eles que nos impulsionam, eles nos fortalecem e eles nos permitem crescer. Sabe, nós precisamos disso. Sabe, o sucesso com um sonho começa, querido, com meta. Da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência, da persistência para a conquista. Há um processo. E Salomão nos ensina isso. Sabe, sonhos têm pernas. Não tem pernas, mas você tem. Corrigindo, sonhos não têm perna, mas você tem. O sonho, por si só, ele está paralisado. Mas sonho, quando é posto em movimento em fé, você avança. Então, corra atrás deles. Correr atrás deles não é correr como que alguém que não sabe para onde está indo. É correr porque sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quero chamar a equipe do louvor aqui, do Ministério de Louvor. Olha que Filipenses... Eu quero trazer esse texto para nós encerrarmos aqui. Filipenses capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito de correr atrás daquilo que Deus tem. Deixa eu profetizar, liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus, na palavra dele disse que você seria mais que vencedor. Deus, na palavra dele, escreveu e disse que ele te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Amém? Deus escreveu na palavra dele, está escrito. Deus escreveu e disse que nenhuma palavra que ele disse voltará para ele vazia enquanto não se cumpra o propósito pela qual ela foi liberada. O texto específico diz assim: eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. O que é velar? É olhar. Vou usar aqui um outro exemplo. Sabe quando infelizmente nós estamos ali num funeral, velando pelo corpo da pessoa que partiu? Estamos ali, junto com os outros, compadecendo, chorando, velando. O que é velar? Olhar. Eu poderia usar um outro exemplo melhor. Assim como nos tempos antigos, todo castelo tinha os seus lugares de visão. Ele colocava pessoas para vigiar se o inimigo vinha. Então, o que é velar? Eu estou a vigiar o cumprimento da minha palavra. Eu estou a observar o cumprimento da minha palavra. Por quê? Porque eu disse. E se eu prometi, eu cumpro. Por isso, nessa manhã, queridos, na semana que vem nós vamos trazer a última mensagem sobre alcançando sonhos. Nós queremos que nesses dias você possa trazer diante do Senhor os seus sonhos. Você possa nesses dias buscar diante do Senhor os seus sonhos. Nós queremos realmente trazer para o seu coração um movimento de fé, um movimento de crer, um movimento de se posicionar. E nós queremos convidar você, escreva, como diz a palavra, escreva o que você deseja alcançar. Escreva o que você deseja conquistar. Escreva o que você quer ver Deus fazendo. Deposita aqui para a gente orar por você. Deposita aqui para a gente orar e clamar pela manifestação do favor e do poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Você está comigo aqui? A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. E nessa manhã o que eu quero trazer ao seu coração é isso. Creia. Creia. Creia no favor de Deus. Creia nas manifestações do Senhor. No ano de 2024, nós tivemos muitos milagres aqui na igreja. Alguns desses milagres começarão a ser contados nesse ano, porque nós queremos que a sua fé seja fortalecida. E olha, se você viveu algum milagre nesse ano, e talvez não chegou a nós, pastores, a mim, a Lésia, venha contar para a gente, que durante esse ano você orou, você buscou, nas semanas de jejum e oração. Deixa eu aproveitar aqui, queridos, nós voltaremos com a semana de jejum e oração em fevereiro. Por que nós fazemos semana de jejum e oração? Primeiro, porque todo crente tem que orar. Segundo, porque nós acreditamos que é princípio de Deus jejuar. Não morre se jejuar. É bíblico, está escrito. Se Ele escreveu, a gente vive. E por quê? A gente precisa estar diante do Pai e clamar pelas manifestações do favor dEle. Amém? Eu quero que você fique em pé em nome de Jesus.